Fala, meus queridos, é muito bom ter você conosco aqui nessa segunda temporada do HBcast, nesse primeiro episódio, agora de cara nova, né, de rosto novo e mais jovial nessa segunda temporada. E nesse primeiro episódio nós temos esse convidado ilustre aqui, meu pastor, que fez meu casamento, que me acompanhou nessa caminhada desde que cheguei aqui na IPF, pastor Eliseu. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, é uma alegria. Eu não posso dizer a mesma coisa, né? Novo, cara novo e tal. Nós estamos aqui, renovados. Renovados. E vamos conversar, pastor, nesse primeiro, inaugurando essa segunda temporada, sobre a liderança cristã no lar. Né? Esse tema que é muito... O povo da igreja todo vai ver isso aqui? O povo da igreja, inclusive os homens, né? Compartilhe o HBcast. Mulheres, compartilhe para o seu marido para escutar também. Para escutar sobre quais são os padrões requeridos pelo homem a partir da Bíblia, a partir da revelação do Deus vivo, né? E sobre a liderança cristã no lar, pastor, queria que o senhor falasse, desse uma introdução, né? Qual é o significado dessa liderança cristã, né? No contexto familiar, principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, onde muitas verdades que são deixadas de lado e colocado outras verdades, mas nós que somos crentes temos a verdade que é a verdade bíblica. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa liderança cristã no lar. Realmente é muito difícil porque a gente tem que ir para a Bíblia. Sim. E a Bíblia hoje tem sido questionada, aliás, continua sendo questionada por quem não é crente e às vezes distorcida por quem é crente no nosso meio evangélico hoje. Porque nós cremos e vamos para a palavra o tempo todo. Então nós cremos que Deus criou a estrutura da família. Estamos falando na liderança da família cristã, sim, mas tudo está no começo lá, né? Antes sim. de Jesus nascer, embora ele já estivesse presente. Então, a Trindade criou a estrutura familiar ao criar o homem, ao criar a mulher. Mas o que nós vemos é que primeiro Deus criou o homem. Ele já parece um discurso machista. Deus criou o homem. Por que Deus criou o homem? Aí é bom ser reformado, né? Sim. Porque Deus é soberano, ele quis criar o homem. Ele criou o homem primeiro, trouxe o homem à existência e deu a ele já orientações administrativas mesmo, cuidado que ele criou. Mas nós temos isso em Gênesis 1 e 2, porque Deus chega à conclusão de que não era bom que o homem estivesse só, Sim. Então ele criou a mulher também, a partir do homem, como auxiliador. Então, quer dizer, a administração e a tarefa que o homem recebeu na criação de Adão e Eva passou a ser compartilhada. Ela é uma auxiliadora, ele foi criado, ele recebeu a palavra primeiro. Mas nós vemos aí em Gênesis 3 a queda. Então, para mim, eu tenho em Gênesis 1 e 2, a estrutura, né, o modelo, quando Deus criou na fase da inocência e tal. A obediência estava ali, estava tudo correndo bem. Eu tenho em Gênesis 3 a prevaricação. É o meu jeito de pensar. Deus deu ao homem, tem que cuidar. A mulher surgiu como auxiliadora, ele tem que conversar. E daí você vê que o movimento da palavra, o homem ficou recuado. Era a hora de levantar a palavra. Não podemos entrar nessa questão, se não tivesse acontecido, está tudo nos planos de Deus. Mas nós vemos de uma forma bem clara ali. A liderança cristã, no nosso contexto hoje, é aquela que vai para a palavra e vive aquilo que é da vontade de Deus. Isso. E a gente vê, né, como o senhor falou, na criação, Deus ele vai estabelecer padrões, né? E a gente vê na Confissão de Fé, quando vai falar sobre criação, a gente vê que Deus cria o homem, né? A sua imagem e semelhança. Então a gente tem o homem criado primeiro e depois ele dá papéis para o homem, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses papéis do homem, né? Quando Deus fala na criação. Olha, Deus criou o homem e a mulher, sem mais semelhança. Isso. O homem e a mulher, mas com diferentes papéis, já de início. Quem é o cabeça ali que nós vemos na criação? O homem. Sim. Quem é a auxiliadora idônea? A mulher. Não tem graus aí de superioridade e inferioridade. Tem a questão de obediência da distribuição dos papéis. Então, quando nós olhamos para essa estrutura hoje, a liderança cristã, ela está pautada na autoridade espiritual de Cristo sobre a vida, tanto do homem como da mulher. Então, para o homem, o modelo é Cristo Jesus. Então, nós olhamos para a liderança de Cristo Jesus. Sim.
E você vê Cristo Jesus, o nosso mestre, discutindo, debatendo com quem? Com autoridades religiosas. Sim. Que eram pecadores, mas não se achavam pecadores. E por que Jesus batia? Porque eles tinham a palavra, ensinavam a palavra, mas não viviam. Entendeu? Então, quando ele fala ao pecador, ele chama o pecador ao arrependimento, ele apresenta o reino dele, que tem os princípios, que são os princípios que regem a vida do cristão. Sim. Então, essa liderança, hoje, a gente fala em liderança, é bom os cursos, é bom isso que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Mas se o homem crente não entender que a autoridade que ele tem na casa, a postura de cabeça, deve estar espelhada naquilo que Jesus representa para a igreja, então, por que a igreja? Embora a igreja seja formada por nós, ela é imperfeita, ela é formada de pecadores, mas o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Sim. Então a igreja está caminhando para ser aquela igreja triunfante, enquanto ela está lutando aqui pela palavra. Né? Mas por que a igreja não é destruída? Por que a igreja, quando ela vive mesmo os princípios, ela é um corpo unido? Porque não tem problema na cabeça. Eu tive um AVC. Foi aqui, um AVC de ponte. Rapaz, até hoje eu tenho uma sequência desse AVC. A cabeça suou. Bugou. Bugou algumas coisas, entendeu? Não tem bugada na cabeça de Jesus, não. O corpo está ligado à cabeça, recebe, então, essa ação de Jesus vai fazer com que o homem cristão, por exemplo, seja verdadeiro, fiel no cumprimento do seu papel na estrutura da família, porque Deus já deixou isso bem claro. E eu volto a dizer para o pessoal aí de plantão que vive procurando politicamente correto. Olha, politicamente nós estamos incorretos aí nessa visão mundana. Sim. Né? Porque os papéis invertidos ou ignorados têm trazido grandes prejuízos para a família. E é o que nós vemos hoje na nossa sociedade brasileira. Sim. E o senhor falou sobre liderança, que tem cursos, e hoje tem a rodo, né? Curso de liderança, curso de coaching. Eu queria que o senhor falasse qual é essa diferença, né? De uma liderança cristã para uma liderança, outro tipo de liderança, né? A liderança é algo nato. Sim. E para alguns. Para outros, ela é aprendida. Eu vejo assim, sem ser simplório. A liderança do homem cristão não é uma coisa que nasce com ele, porque ele nasce líder para outras coisas. Mas essa liderança dentro de casa, essa é a ação de Cristo Jesus, a ação do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra de Deus. Então, lá fora, como é que é a liderança? A gente pode aplicar aquela palavra de Jesus. Não é assim com vocês como é lá fora, né? A autoridade, porque é feito com competição, com soberba, baseada na autossuficiência. Sim. E a liderança cristã do homem, ela está debaixo daquela palavra de Jesus, o maior é o que serve. Então, esse líder que tem a sua autoridade sobre a sua esposa, não é aquele líder déspota, como é que fala, tirano, né? Ele tem a sua liderança espiritual, vamos dizer assim, não gosto muito do termo, mas vou misturar os dois termos, naturalmente espiritual, né? Então, ele não vai forçar, ele vai aprender, porque, principalmente aquele que vem de um mundanismo mesmo, ele vai aprender olhando para o modelo. Agora, às vezes, a gente tem gente que vem de um modelo de família que é tida como cristã, mas o modelo está prejudicado. Sim. Ele também vai ter que aprender com Cristo Jesus. Então, o mundo não tem modelo para nós. Não existe um modelo, pelo menos a meu ver, um modelo que seja um modelo bom. Sempre vai ser baseado no egoísmo, sempre vai ser baseado naquela coisa de que tem que pisar no outro para poder subir. E aí, quando o homem cristão tenta reproduzir isso em casa, é um desastre. Sim. É um desastre. Até porque a gente tem muitas visões de homem como líder do lar que são visão caída, né? Um homem que não pode chorar, um homem que não pode dizer eu te amo, um homem que não pode representar o carinho, né, para sua esposa, tem que ser aquele homem agressivo, que a gente vê que isso não é uma visão bíblica, né? Não é uma visão do homem, né, com a figura de Cristo como principal. Porque quando a gente vai ver Cristo, a gente vê o Cristo como um amor sacrificial. E ele, como o senhor falou bem disso, né? Cristo é o padrão, né?
E eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre aquele texto lá de Efésios 5, 23, né, que fala: o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, como é que a gente pode trazer, né, para os dias de hoje esse texto, né? Como é que a gente aplica esse texto nas nossas vidas de hoje? Eu já falamos um pouco sobre isso, né? Mas eu vejo assim, a importância de Efésios 5, a partir do versículo 22, quando o apóstolo Paulo fala sobre a estrutura da família, tanto para o homem como para a mulher, vai aparecer assim como. Né? Como. Então, o homem, assim como é Jesus para com a igreja, a mulher, assim como a igreja é para com Jesus. Então, eu vejo aqui essa palavra do apóstolo Paulo como uma comparação bem profunda. Para que o marido seja o cabeça da família, ele precisa ter a sua autoridade comparada à autoridade de Cristo Jesus. Ele vive, aí é aquela coisa, né? Que eu acho que nós maridos temos que, você já é um jovem marido e tal, estamos aqui com a nossa plateia também, tem pai aqui também, tem gente que é pai adotivo e tal, tem uma câmera girl que faz a mãe. Né? Então, tem tudo aqui. Então, o que nós temos é que a autoridade imposta, muitas vezes aprendida da casa. Pra você ter uma ideia, eu resolvi não me casar. Eu sou um cara assim de opinião, sabe? Eu não ia me casar, era o primeiro ponto. E se eu fosse me casar, não ia ser com Elaine, e eu nunca ia responder o chamado do Ministério Pastoral. Você vê como é que eu sou? Então a palavra de Deus diz que você faz os planos e Deus vem, ele faz o plano dele. Aliás, ele já tem o plano dele. Né? Sim. Então, quando você assume essa postura, dizendo, mas é difícil. Gente, o crente tem que entender que o casamento é difícil. Isso é um romantismo, então é difícil. Mas quando então chega naquele ponto, aí diz, olha para Cristo. Sim. O que é que Jesus fez? Morreu pela amada, que a igreja morreu. Então essa palavra de Jesus é uma palavra profunda e que nos compromete. Já não sou eu quem vive, palavras de Paulo, mas Cristo vive em mim. Então, eu vou abrir mão de pontos de vista, como você disse agora, tem algumas coisas que já foram colocadas na nossa cabeça com relação ao homem, isso nos prejudica. Eu nasci no Paraná, mas sou filho de nordestinos, cresci no meio dos baianos e dos pernambucanos. Não tem como a gente não tratar isso. O nordestino tem uma veia machista, né? Tem aquela coisa e tal, não pode chorar, não pode mostrar sentimento. Eu peguei muito disso. Então, por que eu não queria me casar? Porque o modelo na minha casa não era muito bom. Meu pai machista e a minha mãe não se submetia. A baiana vai se submeter ao pernambucano, rapaz, tá doido. O pessoal fala aqui. Bate a cabeça um do outro. É doido, né? Então era um empate. Eu falei, não quero isso pra minha vida, não. Vou viver solteiro, vou viver aprontando por aí. Então, mas não amava de verdade e não era convertido. A conversão e a descoberta do amor, pelo menos, veio quase que concomitante, né? E o chamado. Então Deus foi muito misericordioso para comigo. Eu quero usar esse exemplo aqui, uma experiência pessoal com relação a isso, né? 3 anos iniciais no meu casamento e eu achava que eu era um marido bom, hein? Porque eu trazia coisas de lá ainda. Então, um trabalho que tinha lá no Paraná chamado Renovo Pastoral, que era um pastoreio mútuo, me ensinou muito a respeito disso, né? Então eu me lembro daquela palavra, e que eu uso no aconselhamento de vez em quando, né? Para o homem contar na situação, eu digo, você precisa ir para a cruz. Lutando, Jesus está lá na cruz, nos dando a salvação, está morrendo pela esposa. E depois, vai vencer a morte pela esposa. Então, Fábio, eu vejo dessa forma. É um modelo perfeito. Nós não vamos conseguir essa perfeição. Nós vamos ser aperfeiçoados andando segundo esse modelo. É tarefa difícil. Tarefa difícil. E eu queria falar com o senhor, pastor, aqui, né, quando a gente tem Paulo escrevendo a um pastor jovem, né, escrevendo a Timóteo, e a gente vê lá em 1 Timóteo 3, de 4 a 5, Paulo destaca uns pontos que governa bem o seu próprio lar, quando Paulo vai descrever quais são os atributos do homem, né, no seu lar. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, quais são esses sinais de quem governa bem o seu próprio lar.
Nós estamos agora preparando a igreja para a Assembleia, eleição de oficiais mais para frente. E nós sempre usamos esse texto de Timóteo 3 e de Tito. Sim. E é interessante, porque isso aqui não é uma coisa requerida só de quem vai ser presbítero. Na verdade, isso aqui todo crente tem que ser. Então, vamos imaginar, tá os crentes ali e tal, então os crentes vão se reconhecer, todo mundo, né, se esforçando, andando, e o que a Bíblia preza muito, que a gente vê, é o testemunho, que é a coerência entre a fala e a vivência, né? Esse é o desafio. Então, um homem que não é reconhecido pela esposa como um homem de Deus, como um esposo do coração de Deus, que não é reconhecido pelos filhos como um pai, de acordo com o padrão que nós encontramos na palavra, então ele fica prejudicado em relação a isso. Sim. Eu passei algumas experiências, não aqui, pastorado anterior. Eu me lembro de uma campanha, de um processo de eleição em que uma esposa procurou e disse: meu marido não serve para ser diácono, não, ele não está pronto ainda. O camarada queria ser. Caramba. Pois se não sai de casa essa questão, então a palavra de Deus ela nos orienta no sentido de entender que não é uma questão de uma obrigação para os outros verem. Sim. É uma vivência da pessoa. O texto que você falou aí, 1 Timóteo 3-4, e depois nós encontramos nos versículos 5-8 a questão de governar bem a casa, mas nós temos lá um pouquinho mais à frente, capítulo 5, versículo 8, um versículo que eu tinha lembrado. Olha, 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Caramba. Cara. Você vê que comparação é do apóstolo Paulo. E o homem a gente não sabe se ele era solteiro, se ele era viúvo, né? Era alguém que a gente sabe e não tinha nada a ver que ele tinha problema na sexualidade dele, não. Era um cara celibatário que realmente tinha esse chamado. É um dom. Sim. Né? A gente entende como um dom aqui. Então, governar bem a casa significa que o homem vai primeiro praticar dentro de casa. Ele tem a autoridade dentro de casa reconhecida no relacionamento com a esposa, com os filhos e tal. E daqui, então, surge a possibilidade da igreja, da comunidade, olhar e dizer: opa, né, a mulher e os filhos testemunham bem. Por quê? Porque ele sabe que se ele não cumprir dessa forma, a Bíblia está dizendo que ele pode ter cargo, pastor, pode ser quem for. A Bíblia diz: não está vivendo assim, então você é pior do que o descrente. Então eu falo: por que pior do que o descrente? Porque o descrente, ele não crê, né? O descrente já diz, ele não crê. Então como é que ele vai? Ele não crê. Agora, o homem que diz que crê e não vive, eu preguei muito tempo errado, ensinava errado. Lá em 1 Pedro capítulo 3, quando diz para as mulheres que as mulheres devem estar em silêncio, ele dizia: olha aqui, o que o apóstolo Pedro diz. A mulher casa com um cara descrente. Não, lá diz: o homem que não obedece à palavra. Eu sou um pastor que posso ter uma fase que não estou obedecendo a palavra. Eu vou viver contra os princípios da palavra. Aí diz: a mulher vai bater boca comigo, eu sou um ignorante. Então é nesse sentido que ele diz assim: olha, o crente que não pratica, ele é pior do que o descrente. E pratica onde? A partir da sua própria casa. Justamente, ele antes de tudo, antes de ser presbítero, antes de ser oficial, ele é pastor da sua casa. É um presbítero na sua casa. É um presbítero na sua casa. Na sua casa. É um diácono na sua casa. Isso mesmo. Antes de continuar, pastor, queria que vocês não saíssem aí do... já a gente volta com o segundo bloco, aqui conversando com o pastor. Então, aguarde só um minutinho que já a gente volta. Conferência Missionária, IPF Chamados para Servir, dias 20, 21 e 22 de setembro. Preletores, Reverendo Sérgio e Miriam Vitalino. Voltamos aqui com HBcast, aqui com o pastor Eliseu, falando sobre a liderança cristã no lar. Aí eu queria, pegando já nesse gancho, né, queria que o senhor dissesse um pouco quais são os perigos de ser, se eu falou de a gente está em período de eleição, né, aqui na nossa igreja, quais são os perigos de serem eleitos essa pessoa que não governa bem o seu lar?